Passamos inicialmente a palavra ao ministro Gilmar Mendes. Em seguida, abriremos para as perguntas. Vamos direto às perguntas, ministro? Assim, só dar boa tarde a todos, bom dia, boa tarde a todos. Agradecer aí a presença de vocês, agradecer a presença do presidente do Tribunal Regional, Amazonas, eu sou corregedor, e dizer da satisfação de estar aqui com vocês hoje, às vésperas dessas eleições, dessa eleição agora suplementar, e com tantas peculiaridades como nós destacamos na reunião do comitê. Vamos às perguntas? Sim. O que eu posso lhes dizer é que houve uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral mandando que se fizessem as eleições. Houve, como os senhores sabem também, um recurso para o Supremo, e o ministro Lewandowski entendeu de determinar a suspensão das eleições, mas houve também uma medida de contracautela, e o ministro Celso, respondendo pela presidência, determinou que houvesse, que se seguisse o curso, o procedimento, e essa é a decisão para nós, nesse momento, definitiva. Ministro, bom dia. Charles Fernandes, da Rede Tiradentes. Há informações de que no retorno dos trabalhos, o ministro Ricardo Lewandowski, ele deve novamente determinar a eleição indireta no Amazonas. Qual seria o prejuízo no processo eleitoral caso isso aconteça? Não vou fazer esse tipo de análise porque eu vou estar falando sobre hipóteses. O que existe hoje, como eu lhes disse, é uma liminar do ministro Celso de Mello, na condição de presidente do tribunal, que poderá ser até referendada no início dos trabalhos no pelo Supremo Tribunal Federal. O senhor falou na reunião ainda que acredita que todo o processo deve ocorrer normalmente como em outras eleições. Essa seria a primeira eleição suplementar do país para governo do Estado. E como que o senhor avalia, a partir de então, toda a questão da organização num tempo realmente muito mínimo? Pois é, nós todos estamos muito satisfeitos, eu já disse isso e expressei aqui os meus agradecimentos do Tribunal Superior Eleitoral ao presidente Iedo Simões por esse magnífico trabalho. É um teste que nós estamos fazendo, um experimento institucional, inclusive de aplicação de um modelo que a Justiça Eleitoral vinha valorando, que é a ideia de, em caso de cancelamento das eleições, fazerem-se eleições diretas e não mais o modelo das eleições indiretas, ou também o modelo do segundo lugar, que também gerava tantos problemas. Essa foi uma decisão inicialmente tomada pela Justiça Eleitoral, depois referendada pelo próprio Congresso Nacional numa legislação, nessa mini-reforma política. E nós pudemos avaliar o bom preparo da Justiça Eleitoral, de sua burocracia, dos seus servidores e dos seus dirigentes com esse tipo de trabalho. Um verdadeiro mutirão institucional foi realizado, vocês viram, com esse trabalho todo integrado e com as peculiaridades do estado do Amazonas. Dimensão continental, dificuldade de deslocamento, logística especial, tudo isso está sendo feito de maneira adequada, de modo que acho que vocês devem contribuir para contar isso. É um case de sucesso. Por isso que eu disse que a Justiça Eleitoral é um case de sucesso e, claro, a Justiça Eleitoral do Amazonas é um case de sucesso. Ministro, José Augusto, TV A Crítica, Record. A população pode esperar, então, o senhor vai estar aqui no dia 6? Estarei aqui no dia 6. Ministro, há uma denúncia na Câmara que, se for aprovada, vai para o STF em relação ao presidente da República. O senhor acha que essa denúncia se sustenta nessas duas instituições? E eu queria saber a sua opinião a respeito do risco do país ter o terceiro presidente em menos de 4 anos. Essa é uma questão que tem que ser avaliada politicamente. Não posso fazer nenhum comentário sobre como a Câmara vai se portar. Como vocês sabem, a autorização precisa de 342 votos. Não é muito fácil obter esse quórum, e isso
precisa de uma grande articulação. O que nós estamos vivendo, de qualquer forma, é um quadro de grande instabilidade. Independentemente da instabilidade momentânea por que passamos, nós, em quase 30 anos de Constituição de 88, tivemos 4 presidentes, agora o 5º, e desses 4, excluído, portanto, o presidente Temer, somente 2 terminaram integralmente o mandato. Portanto, esse já é um dado de instabilidade do sistema. Tanto é que eu tenho sugerido que no bojo das reformas que estamos a discutir, pensemos num modelo parlamentarista e presidencialista, no chamado semipresidencialismo, para que possamos separar a chefia do Estado da chefia do governo. Veja que toda vez que nós temos um quadro de não governabilidade, e a gente viu bem isto logo no início do governo da presidente Dilma, do segundo governo, nós não temos outra alternativa senão o impeachment, que é extremamente traumático. Então nós talvez tenhamos que discutir, ou logo agora, ou daqui a pouco, uma reforma mais profunda de todo o sistema. Ministro Gilmar Mendes, eu sou à frente do Fato Amazônia. Ministro, nós temos um problema no Amazonas, o presidente sabe disso, o desembargador também, com relação à lista TRIPS, que está desde 2015 lá no TSE para ser mandada ao presidente, né? E ela foi julgada há uns 2 meses, acho que o ministro Napoleão, ele é o relator, mas o ministro Hermes Benjamin pediu vista, está com 60 dias. Isso aí não é prejudicial, já que o TRE não tem um jurista hoje, de fato, do lado. Sempre temos um juiz substitutos nessas eventualidades, mas de qualquer forma eu vou registrar aí a sua manifestação e pedir providências nesse sentido de que julguemos rapidamente o tema. Ministro, Anderson Martins, do portal Amazonas Atual, há recursos ainda no TSE relacionados às eleições aqui do Amazonas. Quando que esses recursos devem entrar na pauta de julgamento? De fato, houve uma situação ali peculiar. O tribunal estava composto por uma composição, vamos chamar assim, suplementar, supletiva, e se determinou a execução imediata daquele acórdão. Mas o tribunal, por maioria, assim decidiu, e nós temos que cumprir, tanto nós, no Tribunal Superior Eleitoral, como, claro, a Justiça Eleitoral como um todo. Esses recursos serão tempestivamente apreciados, certamente depende da publicação do acordo, embargos de declaração, eventual recurso para o Supremo Tribunal Federal. Esse, inclusive, é um dos reclamos das partes, que diz que não havia como recorrer porque não havia publicação do acordo, não é? E isto é que deu ensejo inicialmente àquela liminar do ministro Lewandowski. Mas há uma previsão de entrar na pauta? Certamente, publicado o acordo, haverá prazos curtos para a interposição dos embargos, nós certamente vamos priorizar isso. Presidente, Leuto Corrêa, do BNC Amazonas. Essa semana o ex-presidente Lula deu entrevista com uma emissora local, o BNC e Rádio Tiradentes. Um dos comentários que ele fez é de que ele não conhece nenhum político, nenhum candidato que tenha disputado eleição sem ter pedido financiamento empresarial, sem ter tido ajuda de empresário. E ele falou com naturalidade, inclusive, que ele acha até que os que estão candidatos aqui estejam também recebendo o apoio de empresários. Eu queria saber sua opinião a respeito do relatório do Cândido Vicente, que está em discussão na Câmara dos Deputados, e o que o senhor achou da emenda Lula? Eu não vou emitir juízo sobre isso, porque sabem que é apenas uma proposta, é apenas um início de debate. O que nós temos favorecido, e eu tenho enfatizado muito isso, a necessidade da reforma político-eleitoral. E temos defendido, e há até um consenso, não só por parte da direção direta do tribunal, mas também da parte dos corregedores, por exemplo. O ministro Herman fez uma reunião com os corregedores e nós temos insistido na mudança do sistema eleitoral, num aperfeiçoamento do sistema eleitoral, na diminuição do número de candidatos, no encontro de uma fórmula adequada para o financiamento do sistema. Agora, depois da decisão do Supremo que proibiu o financiamento corporativo de empresas, nós temos essas dificuldades todas. A questão
da chamada cláusula de barreira, que nós, infelizmente, no Supremo derrubamos, que limitaria a presença de partidos que não atingissem um determinado número de votos nas câmaras, nas assembleias, a questão da coligação para as eleições proporcionais. Então, há um plano com o qual todos nós mais ou menos concordamos, que coincide em parte com a proposta que foi aprovada no Senado. Então, nós temos que discutir isso. O Brasil precisa realizar essas reformas. Parte delas tem que ser realizada até o final de setembro, porque nós temos aí o princípio da anualidade. E já há consenso, nós temos participado ativamente na construção de soluções, a melhoria do sistema de prestação de contas, a sua informatização. Nós estamos fazendo hoje checagens muito mais prontas em relação à prestação de contas, porque vocês sabem que aqui sempre houve uma série de abusos. Nós estamos melhorando, apetrechando a Justiça Eleitoral para fazer essa verificação. Mas certamente o projeto do deputado Vicente Cândido, que é uma pessoa muito cuidadosa, é uma proposta inicial que certamente será debatida. Ele trata de temas outros, ligados inclusive a reformas políticos e institucionais mais profundas, e o Congresso vai ter que saber o que de fato deve ser aprovado, até porque essa reforma, vocês têm que prestar atenção, tem uma peculiaridade. De alguma forma ela tem que ser combinada com o Senado, porque ela tem que se encerrar para ser promulgada até final de outubro, até o final de setembro, para atender o princípio da anualidade. Mais alguma pergunta? Ministro, em relação à atuação da Justiça Eleitoral em eleições, é sempre um complicador para a Justiça Eleitoral atuar em relação aos candidatos que concorrem à reeleição ou são apoiados por quem está no cargo, né, executivo. E existe aí a questão da conduta vedada, do abuso da máquina, né? Então, como é que se resolve essa questão? Como impedir o gestor de abusar da máquina em período eleitoral com a atual legislação? Bom, isso é um aprendizado que o Brasil desenvolve. Nós sabemos que a reeleição é um fenômeno recente, né? Isso aconteceu já no final do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso. Houve a aprovação da emenda constitucional e muitos hoje discutem até uma das propostas de reforma política é a eliminação da reeleição, o que não elimina o chamado abuso do poder político. Como mesmo você disse, é possível que o candidato se engaje, o incumbente se engaje em favor do seu candidato. Portanto, nós temos esse fenômeno. Me parece que a Justiça Eleitoral, aqui e acolá, tem dado boas respostas a esses fenômenos de abuso, né? E aqui o acolá tem caçado incumbentes, pessoas que estão no cargo, em função desses fenômenos de abuso. Recentemente nós temos o fenômeno agora do Amazonas. Nós discutimos a questão do abuso na eleição de Dilma Temer, recentemente no TSE. Em suma, isso faz parte da nossa agenda. O ideal é que nós tivéssemos, talvez, mecanismos até preventivos, institucionais, que evitassem realmente, que bloqueassem essas ações. Nós estamos vivendo esse aprendizado, né? Acho que talvez nesse processo de reformas, a lei já contém muitos dos mecanismos referidos aí à conduta vedada, a questão dos convênios que ficam proibidos em determinado período, liberação de verbas. Mas essa é uma questão que talvez tenha que se desenvolver também culturalmente. É preciso que a própria política incorpore, introjete esse tipo de consciência, sabendo que há riscos, né, institucionais, inclusive, de cassação do mandato. Camila, do Jornal A Crítica. Existe alguma possibilidade do TSE julgar os embargos sobre a cassação do José Mello antes da eleição? Acho difícil, porque isso pressuporia a consolidação e a publicação dos votos. Como nós retomamos a atividade no dia 1º, não acredito que o acordo esteja pronto. Mais alguma pergunta?
Tem uma pergunta? O acordo já foi publicado? Já foi publicado. Ah, está no prazo da contra-razão, já foi publicado, desculpe. Pergunta para o desembargador Iedo João Simões. Com relação a gente teve uma troca de vice anunciada ontem para o TRE. Há tempo hábil para que isso aconteça antes do dia 6 ainda? Com certeza, porque essa troca em nada vai atrapalhar o nosso calendário, né? Porque a urna, o carregamento da urna com o nome dos candidatos, ela já foi inserido. Isso não vai modificar em nada. Apenas o voto que for dado para aquela chapa, né, alcançará o vice que foi substituído. Eles têm um prazo de 10 dias para substituir. Então, dentro desse prazo, eles podem substituir. Então, isso não vai alterar nada. A propósito, presidente, esse prazo em relação à substituição, na lei das eleições, ele fala em 20 dias para a substituição, e ontem alguns advogados das coligações adversárias, a Rebeca, já levantavam essa questão de impugnar em função de que a lei teria maior validade que a resolução do Tribunal Regional. A impugnação interessa ao partido, né? Então, como a substituição interessa ao partido. Se ele não substituir, a chapa não concorre. Então, há uma necessidade de substituir. Os prazos estão aí. É lógico que nessa eleição, suplementar, os prazos foram diminuídos, né? E eles têm o prazo está dentro do calendário eleitoral para a substituição, né? Quanto que até agora já foi gasto para se organizar o pleito suplementar e qual o valor total desse investimento? Eu não posso dizer o valor total do que foi gasto, mas que nós temos uma previsão de gasto, né, para essas eleições, em torno de 18 milhões. Essa era a primeira previsão. Mais alguma pergunta? Isso, primeiro e segundo turno, né? Mais alguma pergunta? Newton, Larissa, ok? Só em relação à sua pergunta quanto à questão dos embargos de declaração, nós temos aqui uma peculiaridade também, que o relator deste acórdão é o ministro Barroso. Ele é que ficou redator para o acórdão. E ele não compõe ainda efetivamente o Tribunal Superior Eleitoral. É preciso, portanto, que ele se habilite e traga para o julgamento. Por isso também é difícil que se faça até o dia 6. Mas tem algum prazo para ele? Não, prazo não, mas em geral a Justiça Eleitoral é muito célere. Ministro, só dúvida prática mesmo. Essa resposta com relação à possibilidade de eleições indiretas, esse parecer do STF pode vir inclusive após o dia 6 e cancelar de repente um segundo turno ou não? Existe essa possibilidade? Bom, em termos de possibilidade jurídica, sim. É evidente que se a matéria pende de julgamento, nós temos que esperar um julgamento definitivo. Por isso que eu disse, pode ser até que nós tenhamos uma manifestação definitiva do tribunal, referendando a liminar do ministro Celso de Mello, né, e encerrando, portanto, qualquer controvérsia. Certamente o tribunal vai dialogar para fazer um encaminhamento e basear o tema. Mas então, ministro, ainda existe então esse risco de repente a gente ter um primeiro turno, de repente não ter um segundo turno e que a eleição seja cancelada, é isso? Eu não vou ficar falando sobre hipóteses, gente. Quer dizer, em tese sempre é possível, enquanto houver vida, há esperança. Né? Muito obrigado. Damos encerramento da coletiva de imprensa. Agradeço a presença de todos. Bem, o ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral acabou encerrando a coletiva dele aqui, deixando ainda mais dúvida em relação à segurança jurídica da realização do pleito aqui no Amazonas. É claro que o ministro, como encerrou, dizendo que estava falando em hipótese, como possibilidade, tudo é possível, né? Mas acabou dizendo que é possível. Então, sobre a eleição suplementar, ele deixa aí essa pulga atrás da orelha. A gente vai agora, vamos tentar aqui acompanhar um pouco mais a estada do ministro aqui. Vamos para cá, Lu, para a gente pegar a luz. Eu quero agradecer você
que acompanhou a gente nessa transmissão. Olhar aqui os companheiros. Antes de encerrar, vamos dar uma olhada para ali, Luan. Vamos encerrar ali. Vamos ver o que o ministro ainda vai se posicionar para poder a gente encerrar essa transmissão. O ministro já saiu. Aliás, ele se levantou da mesa aqui. A gente vai acompanhar aqui agora, encerrar a nossa transmissão, agradecendo a você que nos acompanhou nessa live aqui. Você que ainda não curtiu o BNC, pode curtir a nossa página. É só ir lá na fanpage do BNC e curtir, compartilhar e curtir também as nossas transmissões. BNC, você precisa saber.